Nós vamos conversar agora, ainda a respeito desse tema, com o cientista político Leonardo Barreto, sócio da consultoria Think Policy. Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Agora CNN. A gente falou aqui no início do Agora CNN a respeito dos impactos jurídicos, do que a gente viu ocorrer aí nas últimas 24 horas. Gostaria de falar com você um pouco a respeito dos impactos políticos. Eu cheguei a mencionar aqui rapidinho, estava conversando com uma fonte que avaliou que talvez o grande efeito desse acontecimento não perdure por tanto tempo assim. Na avaliação dessa fonte, a eleição do ano que vem vai ter a ver muito mais com a vida das pessoas, do que com a polarização política e ideológica aí que a gente viu nos últimos pleitos. Mas a gente sabe que nem todo mundo pensa assim, então eu gostaria de saber o seu olhar sobre isso. Muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Clarice. Eu agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. Olha, a gente conversando assim entre os analistas hoje de manhã, né, logo após a notícia, existe uma divisão entre nós, né, sobre essa questão. O jogo terminou ou o jogo está começando? O jogo terminou, passa a ideia de que com Bolsonaro preso, a vida vai seguir, a direita vai se reorganizar e a gente vai ter uma eleição polarizada no ano que vem, mas não em torno de figuras, né, de Lula e Bolsonaro, mas uma polarização 2.0, vamos dizer assim, né, focada em pautas, por exemplo, segurança pública e Lula. É engraçado porque nesse cenário, a situação do presidente Lula era um pouquinho mais complicada, porque a rejeição a Bolsonaro servia como uma espécie de escudo, né, que ajudava o Lula, dava uma margem de erro, né, para ele. E agora, sem essa margem, né, sem esse escudo, a tendência é um tipo de polarização mais difícil para o presidente Lula lidar. A outra linha, né? Não, o jogo agora começou, né? Parte do pressuposto de como é que a direita vai se reorganizar a partir desse evento, que era um evento que de certa maneira, se esperava, né? Se esperava não por se desejar, né? Mas por saber que ia acontecer, que é essa prisão e, finalmente, uma necessidade de um posicionamento mais digamos assim, permanente, mais sólido da família Bolsonaro em relação à sucessão. Porque por mais que o ex-presidente Bolsonaro não seja um candidato, ele é um grande eleitor, né? Ele tem ali uma influência por volta de 20% dos votos. E a gente sempre lembra, né, que essa transferência para um outro candidato de direita ela não é automática. Né? Se a gente olha o que aconteceu, por exemplo, na Bolívia nesse ano, né, o ex-presidente Evo Morales simplesmente definiu que uma eleição sem ele não valia. E ao fazer isso, né, ele tirou 20% do eleitorado boliviano das urnas, aniquilou a esquerda no parlamento e colocou dois candidatos da direita. Então, se Bolsonaro e a família, né, na verdade, optarem por um caminho de deslegitimação do processo eleitoral do ano que vem, né, pode ser uma saída, pode ser uma facilidade para o presidente Lula. Então, a gente está naqueles momentos que a gente chama, né, de turning points, né, aquele momento de mudança que, a depender, né, dos resultados, a gente vai ter configurações diferentes para o ano que vem. Agora, Leonardo, olhando para essa ponta do jogo só começou, sendo uma parte de tudo que está acontecendo calculada ou não, o fato é que a gente viu aí nas últimas horas um protagonismo bastante grande de Flávio Bolsonaro, que até pouco tempo atrás não era considerado um nome para uma candidatura presidencial, mas passou a ser tratado dessa forma. E esse acontecimento da prisão de Jair Bolsonaro também tem um efeito de mobilizar a base mais radical. Esse capital, no seu entendimento eleitoral de Jair Bolsonaro junto a esse público, pode ser transferido com mais facilidade para Flávio Bolsonaro? Isso cacifa de alguma forma para uma disputa eleitoral, na sua avaliação? Eu acho que o nome do Flávio é um nome que está no jogo, sim. Especialmente porque ele carrega o sobrenome e carrega
a delegação mais natural, não é, do processo político. Agora, se a gente olhar para o que tem acontecido nesse ano, a gente vai ver uma coisa. O presidente Lula estava na lona, né, ali por volta de abril, maio, e aí vários elementos que relembraram a polarização trouxeram o presidente Lula de volta, né, para um nível de aprovação que torna ele um candidato competitivo. Que elementos foram esses? Né? A questão do tarifaço, né, motivada por um trabalho do Eduardo Bolsonaro. A gente teve o projeto da anistia, a PEC da blindagem, e aí o presidente Lula, não por coincidência, ele retoma, né, um nível de popularidade que freou agora, né? E aí ele tem esse problema, né? Quando esse elemento da polarização sai e ele fica sozinho com o próprio governo, ele tem um pouco de dificuldades em relação à sua popularidade. Bom, acho que todo mundo já percebeu, inclusive o próprio presidente Lula, que a polarização é boa para ele, né? Então, eu acho que hoje a direita, aquela direita não bolsonarista, né? E aí a gente está falando de Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Tarcísio, olha e diz assim: bom, a gente não pode encampar um bolsonarismo 2.0, né? Porque isso muito provavelmente é o que o presidente Lula quer. Se o candidato for Flávio Bolsonaro, é o cenário dos sonhos do presidente Lula. Se o candidato for o Tarcísio de Freitas, que também é uma figura que tem muita dificuldade de se descolar do bolsonarismo, porque ele foi colocado lá por Jair Bolsonaro, aí é o plano B que o Lula imagina, inclusive, que vai enfrentar. Né? Agora, eu acho que aí vai ter uma decisão estratégica que a própria direita vai ter que tomar. Acho que no primeiro momento a questão é de solidariedade, né? Acho que há muitos elementos aí para sugerir, inclusive, que o ex-presidente Bolsonaro ele tem que ter a sua saúde mental vigiada, né? Se eu fosse Alexandre de Moraes, encomendaria um laudo para já, né? Então, assim, você vai despertar uma solidariedade, o que é natural, mas, ao mesmo tempo, né, você tentar ser mais Bolsonaro do que Bolsonaro para conseguir herdar esses 20%, é uma decisão complicada, porque você também herda a rejeição. Né? Então, acho que esse é o xadrez que essa turma está reunida hoje para resolver. Leonardo, vou chamar o Yuri Pita para fazer uma pergunta para você. Prazer tê-lo aqui conosco também. Queria seguir nessa mesma toada dos vários players que estão esperando os movimentos das peças para tomarem posições. A gente viu nas repercussões políticas de hoje aquilo esperado, o campo bolsonarista, o pessoal do PL dando apoio a Jair Bolsonaro e o campo da esquerda, de apoio ao presidente Lula, celebrando a prisão de Jair Bolsonaro. Mas me chamou muito a atenção a reação do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que chegou a falar como uma medida severa e injusta em um momento muito triste. Como é que você vê esta reação? E levando em conta, você mencionou alguns dos players que estão no PSD que também aguardam movimentos, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e lembrando que Kassab faz parte do governo Tarcísio de Freitas, outro governador também esperando o movimento, né, esperando o cenário ficar mais claro. Oi, Yuri, prazer falar contigo também. É curioso porque a gente tem que fazer um alerta, né, para todo esse debate, que é, muitas vezes, esperar da família Bolsonaro um cálculo político como se a prisão ela fosse um evento político, né, corriqueiro, tradicional, desses que os partidos lidam todos os dias. E, na verdade, do ponto de vista da família Bolsonaro, é um elemento que está tratando da liberdade, da vida, né, da honra, da segurança, da saúde, enfim. É curioso porque não dá para exigir da família Bolsonaro um cálculo político, né? Porque agora o evento que eles estão vivendo é um evento de outra natureza, né? Então nesse aspecto, eu acho que o Kassab ele percebe que quem correr, né, para tentar se aproveitar desse espólio político, né? Porque agora a gente vai começar a falar disso, né, desse espólio político, vai comer cru. Não é? E que, enquanto a situação ela não se estabilizar, né, hoje a gente tem uma prisão preventiva, a gente não sabe se isso vai se estender, né, a gente não sabe quando que vai acontecer aquele cronograma de visitas políticas
que estavam programadas. Então, assim, enquanto a própria família não se estabilizar, muito provavelmente a gente não vai ter nenhum tipo de decisão. E quem avançar o sinal, né, pode receber um cartão vermelho, né, do clã Bolsonaro. E aí, por exemplo, já não ter 20% dos votos logo de saída. Então, eu acredito que o presidente Gilberto Kassab, muito ponderado, né, foi quem percebeu isso, né, de uma maneira mais importante. E outra coisa, eu acho que se você tira a questão da segurança pública da pauta, né, nessas próximas semanas, e volta com a questão da anistia, eu não tenho dúvida que isso é o que o governo Lula mais deseja, né? O que ele mais quer. Vocês mesmos estavam falando, né, no momento anterior, que o presidente está vivendo uma fase muito ruim na Câmara, agora está experimentando uma fase inédita, né, de conflito também com o Senado. Né? Tudo que o presidente Lula deseja nesse momento é que esse debate da anistia volte, né, de uma maneira muito pesada, reviva essa polarização que tanto vem ajudando ele desde a eleição de 2022 e tire esses assuntos desconfortáveis, como é o caso de segurança pública, da pauta. Né? Então, eu acho que hoje está todo mundo olhando com muito cuidado, porque um passo em falso, né, pode destruir ou pelo menos retardar, né, o que há de plano, o que há de caminho desenhado para o ano que vem. Posso emendar mais uma bem rapidinho aqui, Clarice, nessa mesma toada, já olhando para a eleição do ano que vem, para potenciais discursos. Você já mencionou um pouquinho, Leonardo, mas uma eventual candidatura que queira o apoio de Jair Bolsonaro vai precisar deixar explícito que daria algum tipo de indulto ou graça, ainda que isso depois possa ser contestado dentro, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas isso tende a ser, na sua avaliação, um discurso importante para realmente conseguir o apoio da família Bolsonaro, se não for um candidato com o sobrenome Bolsonaro? Olha, Yuri, eu tenho certeza que no primeiro debate que for realizado na CNN e você for um dos entrevistadores, essa é a primeira pergunta que você vai fazer para os candidatos, né, da direita. E vai ser impossível eles não se posicionarem, né, em relação a isso. Muito provavelmente eles vão se posicionar, né, por um indulto, por uma anistia, mesmo que isso não signifique a reabilitação política de Bolsonaro, né? Mas eu acho que mesmo que a gente tenha alguns desses candidatos que prefiram uma distância mais regulamentar, né? E acho que, por exemplo, o Ratinho Júnior está nessa categoria, né? Ele não precisa abraçar o Bolsonaro, aí porque a relação dele é mais intensa com o Caiado, com o Zema e com o próprio Tarcísio, mas mesmo ele, eu acho que vai ter que ter uma posição, uma sinalização nesse sentido, mesmo que diga que é por razão humanitária, né? Mas é muito difícil que um candidato da direita se viabilize sem se posicionar sobre essa questão.